Meu caro Presidente da JSD, caro Simão, cumprimento também o Presidente da JSD do Algarve, os nossos companheiros do PSD que aqui nos fazem também companhia neste aniversário, o Carlos Coelho, que também já foi da JSD, o Matos Rosa, que também já foi da JSD, o nosso Presidente do PSD do Algarve, o Luís Gomes, que também já foi da JSD. Quer dizer, portanto, que demos um bom exemplo, vindo da JSD e prolongando a nossa intervenção política ao nível nacional no nosso partido. Mas cumprimento, sobretudo, todos os militantes da JSD que hoje podem olhar para Portugal e ver um horizonte de maior confiança e de maior esperança. Eu vinha justamente de Lisboa com o Marco António Costa, que além de meu vice-presidente é o coordenador da Comissão Política Nacional, e vínhamos a recordar justamente o aniversário da JSD que foi feito em 2011. E é natural que nos possamos recordar disso, porque podemos hoje ver em perspectiva e em retrospectiva também o que foram estes 4 anos, coincidindo com a legislatura, e o seu significado para o futuro. Há 4 anos atrás, estávamos a iniciar um processo que sabíamos que ia ser difícil, poucos saberiam como é que acabaria, alguns tinham a convicção de que teria de acabar bem, porque faríamos tudo o que fosse necessário para que Portugal pudesse ter um futuro diferente daquele que estávamos a herdar. Mas, em bom rigor, ninguém podia jurar, conhecendo o futuro que não conhece, que esses 4 anos nos trariam, como desejaríamos, um futuro diferente. Nessa época, a Europa ainda estava muito abalada com as chamadas crises das dívidas soberanas. Como todos se recordam, a Grécia tinha precisado de recorrer à ajuda externa ainda em 2010 e, por esta altura, já era conhecido que a Irlanda tinha começado também um processo de assistência económica e financeira. Portugal tinha acabado de reconhecer a inevitabilidade dessa ajuda externa. Mas o que se estava a desenhar na Europa era um tempo em que se percebia que a crise internacional tinha deixado a nu aquilo que eram as insuficiências da arquitetura europeia e, sobretudo, a irresponsabilidade nacional que tinha predominado em vários países da zona euro. E as duas coisas, em conjunto, significavam que nós tínhamos, ao mesmo tempo, de voltar a colocar na agenda o princípio da responsabilidade nacional para que os povos em cada país pudessem chamar a si próprios o seu futuro sem precisarem eternamente de recorrer à ajuda externa, mas que os povos europeus, e sobretudo ao nível da zona euro, tinham também de partilhar mais soberania, tinham de comungar de um princípio de responsabilidade comum que trouxesse, sobretudo para aqueles que partilhavam a mesma moeda, a possibilidade de ter no futuro não apenas uma maior expressão de solidariedade europeia, mas também um nível de ambição europeia que pudessem partilhar em conjunto. Nestes 4 anos, avançámos muitíssimo nas duas dimensões. Na dimensão europeia, porque provámos que conseguiríamos encontrar novos mecanismos que não estavam inicialmente previstos na União Económica e Monetária, que pudessem defender, ao mesmo tempo, o conjunto dos países da zona euro, dos ataques especulativos, das vulnerabilidades de cada um dos seus membros,
mas ao mesmo tempo, com isso, ajudar também aqueles que mais precisavam a não terem de sofrer uma espécie de castigo eterno pelos erros passados que tinham cometido. Nenhuma sociedade, nenhum país, por mais erros que tenha cometido, deve condenar as gerações futuras em razão desses erros do passado. E nós que sabemos bem, por experiência própria, os erros que a classe política e a classe dirigente, empresarial e social em Portugal cometeu, sabemos também avaliar de forma muito preciosa a maneira como, quando precisamos, os nossos parceiros europeus nos ajudaram a ultrapassar essa situação difícil. Nós sabemos que, por mais que queiramos ajudar alguém, é muito difícil ultrapassar as dificuldades quando esse alguém não quer ser ajudado e não se quer ajudar a si próprio. Mas nós estamos cheios de exemplos, dentro da Europa, de povos, de nações, que pediram ajuda, mas que souberam também fazer tudo o que estava ao seu alcance para ultrapassar os seus problemas. E foi isso que aconteceu em Portugal. Nós não nos esquecemos do auxílio externo que nos foi dado. Sem esse auxílio, nós não teríamos conseguido fazer as transformações que precisávamos para ultrapassar a crise. E agora que ultrapassamos a crise, embora ainda possamos observar muitos aspectos negativos aos quais precisamos de responder nos próximos anos, nós que agradecemos a ajuda que nos deram para podermos resolver os nossos problemas, não nos esquecemos de todos os portugueses que conseguiram, no seu dia-a-dia difícil destes 4 anos, saber que se não fôssemos nós a resolver os nossos problemas, ninguém, mas ninguém, os viria resolver em nosso lugar. Por isso, demos o nosso contributo para que a resposta europeia fosse uma resposta eficaz. Estamos agora numa fase diferente, que é de saber o que é que ainda falta fazer para prevenir novas crises do futuro, até onde é que devemos levar o nosso espírito reformista na Europa e dentro da União Económica e Monetária, para que o euro seja um projeto de convergência no futuro, isto é, em que todos os participantes, todos os países, sejam do Sul, do Centro, do Norte ou do Leste, possam acreditar que têm à sua disposição instrumentos para que as suas economias possam progredir, para que mais emprego possa ser criado, para que menos batota exista no mercado, para que aqueles que acreditam que têm boas ideias, boas iniciativas, boas empresas, podem disputar o mercado em condições de lealdade, sem ter o Estado a interferir negativamente, seja porque tem uma dívida pública demasiado elevada, seja porque não teve a coragem de fazer as reformas que devia. Os povos têm sempre a faculdade de escolher em democracia os seus governos. Mas todos temos a possibilidade de cometer erros. Como eu disse há pouco, é importante que ninguém seja castigado para todo o sempre por qualquer erro que possa ter cometido no passado, em seu nome ou diretamente. E por isso a Europa tem também um papel importante, podendo intervir, chamando a atenção dos governos
para as reformas que precisam de ter mais ambição, em nome justamente do futuro dos jovens desse país e dos jovens europeus. Queremos levar mais longe a reforma da Europa, a reforma da União Económica e Monetária. Mas queremos também tratar do nosso futuro e daquele que está ao nosso alcance, que está nas nossas mãos. Nestes 4 anos, fizemos muito por esse futuro. Desde logo, porque fechamos a assistência económica e financeira que nos foi prestada externamente. Estaríamos hoje bem pior se a nossa indecisão, se a falta de determinação nos tivesse deixado abrandar o ímpeto das reformas, a adoção das medidas difíceis que nos haveriam de fazer vencer a crise. Fizemos, portanto, muito por nós próprios e pelo futuro, mas não fizemos tudo o que é preciso fazer. O Simão chamou aqui a atenção, e bem, e antes dele também o presidente da Distrital da JSD de Faro, que progredimos muito ao nível do emprego e do desemprego. É verdade. Como outros países, não tivemos um desemprego tão elevado. A Espanha teve um desemprego superior a 25%. A Grécia, um desemprego que rondou os 30%, quase. E quando falamos dos jovens, normalmente estas taxas são o dobro. Nós cá, no entanto, tivemos um desemprego muitíssimo elevado. Não tanto como nesses países, mas muito elevado. Quase 18% no pico da crise. Quase 18%. Sabemos agora, pelos últimos elementos que foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, que estaremos perto de 13%, talvez um pouco menos. Continua a ser um desemprego muito elevado. Quando nós chamamos a atenção para os progressos que fazemos, e fizemos muitos, não significa que estejamos satisfeitos com o resultado que alcançamos. Nós estamos inconformados por ainda haver tanto desemprego em Portugal. Mas sabemos que o desemprego não desaparece apenas porque falamos dele. Nós temos uma estratégia para combater o desemprego e para promover o emprego. Já aqui foi referido, nós precisamos de políticas ativas de emprego. Elas servem justamente para responder às necessidades, seja daqueles mais velhos cujas empresas fecharam e que têm hoje dificuldade em regressar ao mercado de trabalho, seja relativamente aos jovens que não conseguiram ainda encontrar uma oportunidade de emprego, agora que a economia está a retomar. Nós temos procurado que essas políticas ativas de emprego possam ir ao encontro dessas necessidades, fazendo que alguns dos jovens regressem à universidade para poderem estudar quando alguns tiveram de a abandonar porque não conseguiam, por razões económicas, frequentá-la. E aqui devo homenagear a JSD por ter conseguido, junto de muitos dos dirigentes associativos e académicos no país, manter sempre uma postura de exigência e ambiciosa relativamente à ação social escolar. Foi por essa razão que nós conseguimos também ir ao encontro daquilo que eram as pretensões, não apenas da JSD, mas também das associações académicas no país, melhorando as condições de acesso às bolsas para todos aqueles que precisam de ver a sua condição económica como uma não restrição para poderem frequentar o ensino superior. Parabéns por isso, não ao Governo, mas às associações académicas e à JSD.
conseguimos também que o programa que em Portugal começou ainda antes da resposta europeia, com o Impulso Jovem, mas depois com a Garantia Jovem, que foi promovida ao nível da União Europeia, que muitos jovens pudessem regressar também, não apenas a uma experiência profissional, não apenas um mercado que deve prover as respostas na área da formação mais tecnológica, mas também que pudessem regressar à universidade com o apoio da Garantia Jovem. Neste caso, não das bolsas, mas da Garantia Jovem. Nós temos feito tudo para, com estas políticas ativas de emprego, possamos minorar o problema do desemprego. Mas nós sabemos que o desemprego só se resolve quando se cria emprego. E, portanto, quando a nossa economia está a crescer. E quando é que a economia cresce? Quando há investimento. Sem investimento, uma economia tem uma capacidade para crescer muito limitada. Alguns economistas dirão, não é bem assim, porque a economia não tem só investimento. As pessoas, quando consomem, também ajudam a economia a crescer. A despesa de consumo também puxa pela economia. É verdade. Isso é inteiramente verdade. Mas todos nós sabemos, olhando para nós próprios, como é que as nossas possibilidades de consumir aumentam. Ou quando temos um melhor emprego, ou quando trabalhando mais, ou sendo mais produtivo, nos aumentam a nossa remuneração, quando, portanto, as nossas empresas, onde trabalhamos, produzem mais, são mais competitivas, vendem mais, com certeza. Quando, portanto, o nosso rendimento aumenta em razão, evidentemente, das nossas empresas poderem produzir mais. Quando não acontece assim, a nossa despesa de consumo só pode aumentar quando nos endividamos. Pois se não temos mais dinheiro para gastar e gastamos ainda assim, ou vamos buscá-lo ao banco, emprestado, mas é uma coisa que vamos ter de pagar no futuro. Ou pedimos a um amigo, ou pedimos a alguém que, em qualquer circunstância, não deixará de ter a expectativa de reaver aquilo que nos emprestou. Não pode ser de outra maneira. Nós hoje só podemos gastar mais por conta do futuro, se no futuro houver investimento, formos mais produtivos, os nossos bens e serviços se venderem melhor. Se isso não acontecer, nós só podemos gastar por conta do futuro durante certo tempo. Passado esse tempo, já não há mais fiado, já não há mais empréstimo, já não se pode ficar a dever mais, porque aqueles que nos emprestam não acreditarão na nossa capacidade para pagar. Por isso, nós temos observado com uma certa satisfação o aumento do consumo em Portugal de há 2 anos para cá, sem ser acompanhado de um crescimento da dívida. Quer dizer, há mais consumo porque há mais emprego. E há mais consumo também porque nós temos sido mais competitivos e mais produtivos. E é assim que deve ser para o futuro. Se nós queremos gastar mais no futuro, temos de ser mais ambiciosos hoje, melhorando as nossas qualificações, trazendo mais inovação para os nossos processos produtivos, lutando por criar as condições para que o investimento nos traga mais emprego, que é como quem diz, mais rendimento para aqueles que puderem vir a ficar empregados. Por isso é que, sem uma aposta grande numa economia competitiva, sem uma aposta grande no investimento produtivo, nós não conseguiremos sustentar os nossos níveis de consumo nem os nossos padrões de vida para o futuro. Há, evidentemente, quem não concorde com isto.
E esse é o debate que está instalado, não apenas em Portugal, em muitos países. Há quem nunca goste de ver a realidade. Há quem prefira ver a realidade de outra maneira, ficcioná-la. E depois queixam-se. Depois queixam-se que o mundo não lhes corre de acordo com os seus desejos. E que as coisas não são como elas gostariam que fossem. Durante 4 anos foi este o debate que tivemos em Portugal sobre a austeridade. Parecia uma conversa de malucos. Porque não se gasta mais? A austeridade faz mal. Diziam, a austeridade faz mal. O que é preciso é gastar mais. E eu concordo, a austeridade faz muito mal. E devíamos gastar mais, desde que tenhamos para gastar. Não se diz a um pobre, o teu mal é não ter dinheiro. Gasta, gasta, homem. Veste melhor, vai ao restaurante. Tens direito a isso. Se não tens dinheiro, arranja-o. Pede-o. A sociedade tem a obrigação de te prover. A sociedade dos direitos não funciona sem a sociedade dos deveres. Esta é uma grande lição. Não se diz a ninguém que não tem dinheiro que o seu mal é não gastar mais. O que se tem de dizer é que está na altura de ser realista e criar as condições para que a sociedade possa produzir mais e, sobretudo, produzindo mais, para que distribua com mais equidade esse rendimento. E isso sim, essa é também uma grande lição que trazemos destes tempos. Sobretudo porque em Portugal todos ficamos mais pobres nestes anos de ajustamento para agora podermos progredir e ganhar mais para o futuro. Mas quando entramos na crise de 2011, Portugal já era um dos países mais desiguais da Europa. E não ficou mais desigual por causa da crise. O que é bom. Significa que tivemos o cuidado de adotar medidas que não agravaram as injustiças, na medida em que exigiram mais a quem tinha mais, menos a quem tinha menos e nada a quem não tinha. É assim. Mas, evidentemente, ser justo na pobreza não sabe bem. Sabe muito melhor ser justo na abundância. Mas, se nós queremos ser justos na abundância, temos de a saber criar. E nem todos sabem criar a abundância. Muitos sabem e estão muito bem treinados para pedir mais. Mas poucos sabem fazer mais daquilo que têm. A JSD tem dado, ao longo destes 41 anos de democracia e de vida do nosso partido, um grande exemplo de se manter como uma organização com ambição, que está sempre a olhar alto para o futuro. Quando alguém deseja ser ambicioso na formulação que faz das políticas para o futuro, a primeira observação que devemos fazer não é a de que precisamos ter os pés na terra. Muitas vezes precisamos de sonhar alto também para poder saber exatamente o que queremos no médio e no longo prazo. Mas a JSD distinguiu-se sempre das outras organizações de juventude por ter os pés assentes na terra. A seguir, a formular um voto para o futuro, convicta do que é o melhor caminho para o futuro, a JSD quis sempre saber como é que lá podemos chegar. Como é que podemos fugir ao populismo, ao facilitismo e entregar às pessoas
uma coisa que esteja ao seu alcance realizar. E por isso a JSD, eu fui testemunha disso, muito tempo enquanto lá estive, e fui testemunha disso durante mais anos fora da JSD. A JSD manteve sempre uma discussão séria na sociedade portuguesa. E seja como Primeiro-Ministro, quando recebi os seus dirigentes, seja observando aquilo que foram sendo as suas decisões, sempre constatei que a JSD não queria pedir o céu sem dizer como é que se lá podia chegar. E essa é uma distinção muito importante. Nós, se queremos ganhar o reconhecimento e o crédito daqueles que queremos representar, temos de saber assumir as responsabilidades de concretizar aquilo que é o caminho que propomos aos outros. A JSD tem vindo, por essa razão, a conhecer uma longevidade importante como grande organização partidária de juventude. E o PSD faz bem em dar-lhe ouvidos. Podemos não concordar com tudo. Seria estranho que concordássemos com tudo. Podemos não conseguir concretizar todas as visões que temos para o futuro. Mas o nosso denominador comum é muito amplo. Quer dizer, nós sabemos que quando falamos com a JSD, não temos de consentir os comentários paternalistas daqueles que acham que agora vêm os que têm umas ideias bonitas, mas não fazem ideia de que elas não são realizáveis. A JSD é, por isso, uma organização de causas sustentáveis e sustentadas. E isso é um bem para o PSD, como Presidente do PSD quero enaltecer, mas é, com certeza, um exemplo para outras organizações, partidárias ou não. O nosso futuro depende muito daquilo que nós decidirmos e escolhermos. Não podemos alcançar tudo o que queremos. Mas devemos saber muito bem o que queremos para saber o caminho que havemos de percorrer. Aqueles que se lançam ao mar aproveitando apenas o vento, nunca sabem aonde vão parar. Aqueles que sabem o destino que levam traçado podem sofrer muitas contrariedades, podem andar mesmo contra ventos que os desviam dos seus propósitos, mas até por isso sabem o que têm de fazer para manter a sua rota, regressar ao seu caminho e chegar àquele porto. Aqueles que sabem para onde querem dirigir-se e que não andam sempre a lamuriar-se, sabem que estão disponíveis a lutar por aquilo em que acreditam e para chegar aonde querem. Essa foi bem a imagem do nosso país nestes 4 anos. E eu tenho a certeza de que será um bom retrato do Portugal que queremos para os próximos 4. Nós sabemos o que nos custou chegar aqui. Mas chegar aqui não é chegar ao fim do processo. É chegar a um tempo em que precisamos demonstrar que não foi um acaso ter aqui chegado. Não foi um acaso. Há uns que acham que sim. Que tudo aconteceu por milagre. Mas, evidentemente, as opções que o povo fez e que o governo fez, essas desajudaram em tudo. Foi um acaso termos cá chegado. São aqueles que só encontram razões lá fora para o bem que nos acontece, eram os mesmos que achavam que o mal que nos acontecia só vinha de fora também. O bem e o mal só vêm de fora. Cá, pobres de nós, somos uns joguetes do que se passa no mundo. Não é assim.
muito do que se passou no mundo e muito do que se passou na Europa passou-se assim porque aqui, como na Irlanda, como em Espanha, se fez o que era preciso. A Europa hoje está mais forte porque nós soubemos o caminho que devíamos percorrer. E é importante mostrar a todos aqueles que ainda não estão convencidos disso, cá dentro e lá fora, de que, tal como não foi um acaso termos chegado onde chegamos, também não é um acaso escolhermos os próximos anos para continuar este caminho, que é um caminho de libertação da sociedade portuguesa, é um caminho que oferecerá aos jovens uma perspectiva que muitos outros não tiveram ao longo destes anos, que é o de se libertarem, de facto, da sua origem socioeconómica para poderem progredir na sua vida, para não serem distinguidos, diferenciados, discriminados por serem filhos de pessoas com nomes importantes, mas porque eles próprios se souberam importantes da sua vida, apostaram na sua formação, quiseram ser ambiciosos, progredir, andar para a frente, tendo um exercício democrático e livre à sua disposição. Essa é a sociedade que nós queremos para Portugal. Queremos que aqueles que investem em Portugal, sejam portugueses ou de outros países, não tenham de fazer cortesias partidárias ou governativas, que não tenham de ter proximidade a gente importante para poder recuperar um imóvel que precisa de ser recuperado, para poder comprar as ações de uma empresa que precisa de mais financiamento para crescer, para poder acreditar que as nossas escolhas são de facto mais livres. O nosso sistema financeiro é hoje diferente. O espaço público é hoje diferente. A sociedade civil é hoje diferente. Todos eles são mais livres, todos eles são mais isentos, todos eles nos tornam mais próximos de uma sociedade mais democrática, de uma sociedade mais livre, que por isso pode ser mais solidária. Essa é a sociedade por que estamos a trabalhar e é a sociedade que estamos a construir e que vamos continuar a construir. Este ano, mais uma vez, não haverá muitas férias. Mas é por uma boa causa. Muito desse futuro vai-se jogar nas nossas eleições. Esse futuro não vai ser de tudo ou nada. Vai ser como tudo o que fizemos até aqui. Tem de ser a sério. Porque vale a pena lutar a sério por Portugal.